Muito bom dia, meus moranguinhos. E também minhas moranguinhas. Gente, bom dia, hein? Café do Beckler para falar de Bayer Leverkusen campeão, da excelente disputa na Premier League e também de primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Não vi muito mais do que isso, assim. Vi o Leverkusen, vi o Arsenal, vi primeiro tempo de Corinthians e Atlético, vi alguma coisa de Inter e Bahia, mas que eu não vou nem falar porque assisti de fato deitado na cama já. Clara estava assistindo no tablet, eu fiquei só olhando e assisti Cruzeiro e Botafogo. Então, café com Beckler com café para vocês, porque realmente tô a ponto de sair para a prévia do Barcelona PSG. Aliás, amanhã teremos mais uma vez a prévia. Semana passada foi um estouro, né? Acertamos aqui todos os palpites e as dicas. Mais importante, acho que é a análise, tá, gente? Palpite, dica e tal. Vamos ver se vai dar certo, mas acho que a análise dos jogos é o que eu realmente preciso fazer. Então vamos lá. Cara, vitória do Bayer Leverkusen por 5-0 sobre o Werder Bremen. Campeão alemão Bayer Leverkusen. E acho que assim, mais para falar sobre o jogo, porque o jogo se destrava logo no início com o cruzamento do Frimpong e o pênalti em cima do Hoffmann. O Boniface converte. A volta do Boniface eu acho que já mudou a cara do time. Eu não sei se até porque psicologicamente o time depois do gol se soltou, se jogou um pouco mais liberado. Mas também a volta do Boniface, que já tinha jogado minutos no meio de semana, né? Ido bem na vitória sobre o West Ham por 2-0, um jogador que faz muita diferença quando está em campo, tanto pela presença diária como pela capacidade de gerar jogo fora. No início desse ano que o Bayern Leverkusen não teve o Boniface, o time se manteve competitivo, se manteve forte, o volume de jogo do Bayern Leverkusen é muito grande, mas perdeu um pouco de capacidade de gerar jogo dentro da área adversária, que o Boniface acho que dá muito mais do que Borja Iglesias, do que Patrick Schick ou do que o Adli quando jogava por ali. 5-0, mais um grande jogo do Florian Wirtz, que é o grande jogador individualmente desse time. Bem o Grimaldo, bem o Frimpong, eu gosto muito do Koscielny, o zagueiro pela direita, o Xhaka acho que foi um excelente reforço, acho que o Bayer Leverkusen precisava de um jogador como ele, o próprio Boniface, mas o grande jogador desse time é o Florian Wirtz. Acho que é o tecnicamente mais dotado, mais capaz de fazer coisas diferentes e tal, tirar coelho da cartola. E eu acho que é bom falar do tamanho desse título pro Bayern. Cara, eram 3 títulos na história, uma segunda divisão, nos anos 60, eu acho, nos anos 70, na verdade, uma segunda divisão da Alemanha, tinha ganhado em 92, 93 uma Copa da Alemanha, e nos anos 80, 87, 88 tinha ganhado uma Copa da UEFA, né? Que hoje é a Liga Europa. Nunca tinha ganhado o campeonato alemão em mais de 100 anos da sua história de Leverkusen, mas a Bundesliga é um torneio desde os anos 60, mas nunca tinha ganhado também antes os torneios regionais, né? Da Alemanha que se tinha e tal, antes de ter a criação da Bundesliga. E é curioso que ganha a Copa da UEFA sem nunca ter ganhado o torneio nacional, porque é muito difícil ganhar na Alemanha com a força do Bayern de Munique. E o Leverkusen agora já ganha o seu primeiro título em uma temporada que pode ganhar mais 2. Copa da Alemanha, franco favorito, o Kaiserslautern está lutando contra rebaixamento quase na segunda divisão. E ainda tem a Liga Europa que tem muita coisa para acontecer, mas o bom caminho que o time mostra dentro de campo leva a gente a acreditar que pode ser favorito na Liga Europa. Então é uma temporada perfeita, de mais de 40 jogos de vencibilidade, de muitas vitórias, de pouquíssimos gols sofridos, de muitos gols marcados. É o grande time revelação dessa temporada. Se estivesse jogando um torneio como a Liga dos Campeões, estaria disputando. O Bayer Leverkusen, por exemplo, é melhor time do que o Bayern de Munique essa temporada. Outra coisa é a experiência, a casca que se cria e esse tipo de coisa que eu acho que faz diferença. Mas futebolisticamente esse time é um dos 8 melhores times da Europa. Deveria estar nas quartas de final da Liga dos Campeões. Parabéns ao Bayer Leverkusen. E que bom que se quebre a hegemonia do Bayern de Munique, né? Eram 11 títulos consecutivos. Que bom que alguém vença, que mude alguma coisa, que deu... Eu já falei com vocês algumas vezes aqui que na Alemanha eles entendem que cada um joga o seu campeonato, que o Bayern de Munique joga um campeonato praticamente sozinho pelo título, mas eu acho excelente para o campeonato que outro time vença. Eu acho que melhor ainda teria sido para o campeonato se tivesse vencido com disputa. Por exemplo, como no ano passado de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, teve uma disputa até a rodada final. Como para campeonato, para entretenimento de campeonato, fica melhor, porque agora faltam 5 rodadas, com o campeão já definido matematicamente. Aliás, isso pode acontecer também na Itália, né? A Inter de Milão tropeçou contra o Cagliari e na próxima rodada é Milan e Inter. Se a Inter vencer o Milan, vai ter mando de campo do Milan, então vai ser torcida rossoneira. Se a Inter vencer, será campeã também com 5 rodadas de antecedência. Disputa na Premier League. No sábado, o Manchester City poupou alguns jogadores
e venceu 5-1 no Luton Town. Não só a vitória é importante, mas também o saldo, porque na disputa com o Liverpool, principalmente, né, acho que o saldo é muito parecido, acho que o Arsenal tem uma vantagem maior, deixa eu até conferir isso aqui, mas a disputa com o Liverpool era apenas 2 gols de diferença de saldo, um para o outro, e esse 5-1 do Manchester City acho que pode fazer a diferença de uma rodada, porque no final das contas, se empatarem ali no número de pontos, pelo critério de desempate, pode ficar na frente. O Manchester City tem 44 de saldo, o Arsenal ainda tem 49 e o Liverpool 41. É isso, 5 gols, mais a derrota do Liverpool fez com que o Manchester City passasse o Liverpool em saldo de gols. Nos últimos 4 jogos do Manchester City, 16 gols marcados. 4 no Aston Villa, 4 no Crystal Palace, 3 no Real Madrid e agora 5 no Luton Town. Time que volta a fazer muitos gols, independentemente da formação, o poder de fogo tem. E tomou gols em todas essas partidas, né? Tomou um gol do Aston Villa, 2 gols do Crystal Palace, 3 gols do Real Madrid, 6, um gol do Luton, 7 gols em 4 jogos, é uma média alta também de gols sofridos, mas muito inflada aí pelo fator Real Madrid, 3 gols numa partida. Cara, e claro que surpreende demais que Liverpool e Arsenal tenham perdido seus jogos dentro de casa, né? Especialmente o Liverpool perdendo para o Crystal Palace, depois de ter poupado alguns jogadores por boa parte do tempo na partida contra a Atalanta, que já tinha perdido em casa, então assim, já estava avisado o Liverpool, e perde do Crystal Palace. O Arsenal perdeu do Aston Villa, que é melhor time, mas eu não vi o jogo do Liverpool, tá? O jogo do Arsenal não me deixou más sensações do Arsenal. De novo, contra uma defesa fechada, um time que se tranca muito atrás, a dificuldade de entrar, achei o Arsenal um pouco criativo, pouco incisivo até nos seus ataques, e desde o primeiro tempo já estava sendo avisado pelo Aston Villa dos contra-ataques, teve bola do Watkins na trave no primeiro tempo, no segundo tempo os gols acabam saindo num período muito curto, mas a sensação de perigo do Arsenal acho que não foi constante. Veremos para o jogo contra o Bayern de Munique na quarta-feira, mas segundo jogo consecutivo que eu não gosto do Arsenal como postura, tá? Como time, como maneira de enfrentar o jogo. Achei pouco urgente contra o Aston Villa, não sei se um time mais receoso, tentando administrar minutos e tentando administrar esforços, mas não gostei. Acho que claramente já se viu esse time jogar mais, já se viu esse time dominar mais o jogo e levar mais o jogo para onde ele queria do que nas 2 últimas partidas. E o campeonato inglês fica completamente aberto, né? Eu sei que eu falei que eu achava que o Manchester City não chegaria no Liverpool. Aliás, queria até pedir desculpa se eu ofendi alguém, né? Feri sensibilidades aí, porque as pessoas ficam muito irritadas e muito sensíveis. Se a gente fala uma coisa, essa coisa acaba não se confirmando. Mas eu achava que faltando 8 rodadas, o Liverpool tendo 3 pontos de vantagem e ainda a diferença de saldo de gols, que pelo equilíbrio do campeonato inglês, que seria suficiente para essas 2 rodadas, né? Uma pelos pontos e outras pelo saldo de gols, que seria suficiente, que não é. Essa vantagem já foi para o espaço, com o empate com o Manchester United, finalizando 28 vezes, com 7 chances claras e só 2 convertidas. E agora essa derrota surpreendente para o Crystal Palace. O campeonato fica muito aberto, com uma muito boa vantagem para o Manchester City. Faltando 6 rodadas, 2 pontos na frente desses dois. Sobre o Arsenal tem uma vantagem de um empate, né? Aliás, sobre o Liverpool. Porque se na próxima rodada, por exemplo, se na última rodada, se chegam assim na última rodada, o Manchester City empata e o Liverpool vence, o Liverpool teria que tirar ainda 3 gols de saldo para passar o Manchester City. Contra o Arsenal, não. Se na última rodada o Manchester City empata e o Arsenal vence, o Arsenal passaria o Manchester City por ter 5 gols a mais de saldo. Isso eu acho que faz diferença, tá? E repito, o que eu tinha explicado era isso, só que agora a diferença é a favor do Manchester City. Essa diferença de você chegar na última rodada podendo empatar ou ter que ganhar é um resultado a mais que te dá, então acho que isso faz uma boa diferença. Mas assim, de futebol inglês é só isso. No sábado eu não assisti, domingo também eu fui para um almoço, só cheguei na hora do jogo do Arsenal e assisti o Arsenal junto do Bayer Leverkusen. Futebol brasileiro, meu povo, que horríveis as arbitragens, né? Que coisa horrorosa em muitos jogos do Campeonato Brasileiro, as arbitragens que a gente viu. O pênalti não marcado no jogo do Vasco contra o Grêmio, cara, é muito pênalti, é muito difícil que um árbitro veja aquilo em campo que não marque o pênalti a favor do Grêmio no jogo, pelo toque de mão. O Corinthians e Atlético Mineiro, eu assisti o primeiro tempo e até passei porque eu queria assistir mais Cruzeiro e Botafogo mesmo no segundo, mas eu não assistiria o segundo tempo de Corinthians e Atlético, eu ia largar a mão. Porque o árbitro estragou o jogo completamente, não teve futebol, eram muitas faltas, eram muitos cartões. A expulsão do Bataglia é completamente sem sentido, não tem nenhum sentido que o jogador receba cartão amarelo por uma faltinha. Se o quem que era? Era o Yuri, né? Yuri Alberto.
senhor Alberto gira, está indo em direção ao gol, tudo bem que você dê cartão, mas não era um jogador de costas pro gol, numa jogada no meio campo, que eu tenho lá minhas dúvidas se foi falta, porque os dois estão procurando espaço e soltando o braço para cá e para lá. Uma expulsão completamente sem sentido. Depois eu fui ver no final do jogo. Ele deu 8 cartões amarelos para um lado, 4 para o outro. Podia ter expulsado o Fagner, que aliás, mais uma pro ótimo DVD do Fagner, né? De deixadas de pernas, de lances duros. Como que pode um jogador, há tanto tempo no futebol brasileiro, ser um jogador tão duro e muitas vezes tão desleal como é o Fagner, que já machucou companheiros de profissão, inclusive. Enfim, deu 13 cartões no jogo árbitro. Passou completamente da conta, estragou o jogo. Eu, como espectador, simplesmente larguei o jogo. Larguei o jogo no intervalo, falei, isso aqui eu não assisto mais, porque isso aqui não é entretenimento, não tá bom. O pênalti marcado pro Flamengo também não tem nenhum sentido que se marque aquele pênalti. Nenhum sentido que se marque aquele pênalti. Também acho que não é nem falta, não é nem nada, é simplesmente uma disputa. Os jogadores usam o braço nas disputas. Existem vezes que usam o braço e fazem falta, aquilo ali não é uma falta. Eu vi que teve uma reclamação de um pé alto no primeiro tempo, que o jogador do Atlético Goianiense poderia ter sido expulso, né? Não vi esse lance, estou simplesmente falando dos lances que eu vi e não estou escolhendo lances fingindo que eu não vi, simplesmente isso. Então, assim, péssimas as arbitragens, muito ruins mesmo em muitos jogos, estragando jogos, determinando partidas, enfim, horrível a arbitragem na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E aí eu assisti os 90 minutos, ou os mais de 90 minutos pelos acréscimos de Cruzeiro e Botafogo, e gostei bastante do Cruzeiro. No início do jogo, acho que a ideia do Botafogo era muito boa, né? Dois jogadores muito rápidos pelos lados do campo, contra-atacando muito bem, saindo com muito critério. Só que à medida que os minutos foram passando, o volume do Cruzeiro foi muito grande. Já tem mais cara do Cruzeiro do ano passado, que eu acho que era bastante melhor do que o do Cruzeiro desse ano, e com mais poder de fogo, né? A diferença do Cruzeiro, eu não vi contra o Caracas, mas contra o Botafogo pro Cruzeiro do ano passado, rentabiliza muito mais as chances que tem. O Cruzeiro fazer 3 gols na temporada passada precisava de 4, 5 jogos para fazer 3 gols, mas também toma 2 gols muito facilmente, o que também não acontecia na temporada passada. Então, é um time que está pelo menos mais solto, com muito volume, chegando muito na frente, os laterais voltando a ser muito protagonistas, principalmente o William nesse jogo, mas o Marlon também subiu bastante, muita velocidade dos pontas, marcação na frente. São os conceitos do ano passado que eu achava que o time jogava bem. E eu disse aqui na semana passada que a temporada vai ser longa, que vai ser difícil, ainda acho que será. Esse jogo contra o Botafogo não muda nada, nesse sentido de que a temporada vai ser difícil, que o Cruzeiro tem que ficar olhando, que o Vitória perdeu, que o Atlético Goianiense perdeu, que Juventude e Criciúma empataram, que o Cuiabá perdeu, então a rodada foi boa para o Cruzeiro, embora fossem resultados esperados, né? Que o Vitória perca do Palmeiras, se espera. Que o Atlético Goianiense perca do Flamengo, também se espera. Juventude e Criciúma, quando joga entre si, que possa acontecer qualquer coisa, mas que seja um empate, é ótimo para quem vai brigar lá embaixo. Que o Cuiabá perca do Atlético Paranaense, especialmente com o Curitiba, também se espera, então imaginando esses times que eu acho que vão estar lá embaixo junto do Cruzeiro, que nenhum deles tenha vencido, embora fossem resultados esperados, é bom pro Cruzeiro. Que o Vasco tenha vencido o Grêmio talvez não seja bom, porque eu acho que o Cruzeiro e o Vasco vão brigar mais ou menos também ali pelo 14º lugar, se for muito mal mais embaixo, se for muito bem um pouco mais em cima, mas a vitória do Vasco sobre o Grêmio não é boa pro Cruzeiro, mas primeira rodada. Mas o volume, o ser protagonista, o criar chances de gol, o marcar em cima, o atacar com muita gente, é mais parecido com o time do ano passado, que eu acho que jogava bem melhor que o desse ano. Eu acho que se for assim, se jogar como jogou contra o Botafogo, tem chance de conseguir os pontos necessários para se manter. Se não, não. Se fosse como nos primeiros meses desse ano, não. Então, acho que talvez a efetivação do Fernando Seabra seja uma boa notícia e uma boa escolha da diretoria do Cruzeiro. Não gostei nada do Gabriel Veron. Parece que está completamente sem ritmo de jogo físico e de importância, sabe? Assim, ele não me pareceu um jogador urgente para a urgência que o jogo demandava. Tecnicamente dá para ver os domínios e tal, os trejeitos, que é muito diferenciado, mas o problema do Verón, que a gente já sabe de algum tempo, né, de se ligar, me pareceu ontem também. Era um jogo muito urgente, assim que ele entra, o Botafogo empata um 2-2, faltando 5, 10 minutos, e é um jogador pouquíssimo urgente. E o resultado era urgente, precisava de vibração que os outros tinham, e ele não, então que não tenha o mesmo nível físico, que ainda não esteja chegando e tal, que precise de mais minutos, tudo bem, ritmo de jogo. Mas me parece fisicamente pior do que os outros, fora de forma, e fora de forma de concentração mental e de importância daquilo ali também, para sua torcida e para seus companheiros, né? Então, é um toque de atenção. Mas foi isso, meu povo, do que eu assisti desse final de semana. Tô indo agora fazer a prévia de Barcelona, Paris Saint-Germain. Durante o dia, encher a rede social de vocês de curiosidades e informações. Amanhã, prévia dos 4 jogos da Liga dos Campeões. Amanhã à noite, o pós-jogo de Barcelona PSG.
E depois, na quarta-feira à noite, o pós-jogo dos dois jogos de quarta, né? Do Real Madrid e Manchester City, Real Madrid jogando na Inglaterra, e de Bayern de Munique e Arsenal. Então, faça favor de, se vocês não são inscritos e não querem perder os conteúdos, de vocês se inscreverem aqui. E a única coisa que eu peço para vocês nessa segunda de manhã, que eu ainda tô até com voz de sono, é para vocês deixarem um like aqui para ajudar. Beijo, meu povo. Valeu, hein? Até amanhã.